Pessoal, boa noite. Hoje a gente continua com as regras gerais do regime de bens, tá? Slides 380 a 416 aí que eu já mandei para vocês. Então, a gente viu na última aula algumas regras gerais sobre os regimes de bens, a gente falou sobre o histórico dos regimes de bens, conceito, quais os princípios, e agora a gente vai falar de algumas regras mais específicas a respeito dos regimes de bens. Bem, começando agora com o artigo 1641 do Código Civil. Nesse artigo 1641, que é um dos artigos mais importantes que a gente vai analisar hoje, ele vai tratar de quais as situações que levam ao regime da separação obrigatória de bens. Tá? Nesses casos, nesses três incisos que a gente vai ver um a um, a imposição legal é que as pessoas, independentemente de qualquer outra coisa, casem-se em regime da separação obrigatória de bens. Então, vamos lá. Por que primeiro, antes de se discutir qualquer coisa, né, por que isso acontece? De acordo com o Silvio Rodrigues, esses são casos que as pessoas, pela posição que elas se encontram, elas poderiam ser atraídas ao casamento por pessoas que estariam interessadas no dinheiro delas, por exemplo. Então, para isso, a separação obrigatória de bens garantiria que a pessoa se casaria com pessoas que estavam interessadas nelas e não no dinheiro. Talvez, e como a gente vai ver, seja uma influência indevida e excessiva do Estado na vida das pessoas. Né? Se alguém quer casar por interesse ou não, se quer se deixar ser enganado ou não, talvez seja problema da pessoa. De todo modo, existe essa justificativa. Bem, então, primeiro caso, inciso primeiro, né? Pessoas que contraem o casamento com inobservância de causas suspensivas da celebração do casamento. Quais são as causas suspensivas? Isso a gente já chegou a ver antes. As causas suspensivas estão no artigo 1523 do Código Civil. Eu remeto vocês àqueles casos que a gente viu em aulas anteriores, de quais são os 4 casos de causas suspensivas do casamento. E a função da causa suspensiva é evitar a confusão patrimonial do patrimônio do cônjuge com o de outras pessoas. Por isso que, entre as causas suspensivas, a gente tem o caso do divorciado, que não foi terminada a partilha, com isso iria confundir os bens desse divorciado, com o não divorciado ainda, né, com o do ex-cônjuge e os bens do cônjuge novo. Então, para isso, existe separação obrigatória. O segundo caso, então, é mais polêmico. O segundo caso, inciso 2º do artigo 1641, é da pessoa maior de 70 anos. Esse caso, sim, obviamente que é a ideia da proteção do idoso, né, que seria a vítima de golpe do baú, pelo menos potencialmente, pessoas mais jovens e com más intenções. Bem, o Silvio Rodrigues diz que tem nítido esse propósito de impedir que uma pessoa jovem procure casar com outra bem mais idosa, do jeito que ele coloca entre aspas aqui para vocês, eu acho engraçado, atraída menos pelos encantos pessoais do que pela fazenda do seu consorte. Existe essa questão? Existe, mas ao mesmo tempo, será que isso daí não está protegendo mais os interesses patrimoniais dos herdeiros do velhinho do que o patrimônio do velhinho em si? Tanto faz se esses bens vão ou não para o cônjuge. Isso daí seria uma questão de autonomia privada. Pela proposição 125 da primeira jornada de direito civil, se sugere a revogação dessa norma, porque feriria o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, também introduziria um preconceito contra pessoas idosas e também presumiria, quase de uma forma absoluta, que os idosos seriam incapazes para determinados atos, porque com isso ultrapassaram certo limite etário. Isso não seria justo, isso não está correto, né? Até pelo estatuto do idoso, a questão de dignidade do idoso, isso daí é uma coisa meio complicada. Flávio Tartucci, ele menciona que, ao contrário de ser uma norma de tutela, essa questão da proteção, entre aspas, né, do idoso, seria uma norma de preconceito. E existem até alguns precedentes judiciais apontados pela Maria Berenice Dias que apontam que esse dispositivo seria inconstitucional. Seria quase como uma interdição parcial do idoso, que a gente não poderia admitir no nosso ordenamento. Silvio Rodrigues, por sua vez, ele acaba defendendo esse dispositivo em parte, porque vai atentar contra a liberdade individual somente em um caso, quando impede 2 idosos de se casar sob o regime que eles quiserem. Agora, para o Silvio Rodrigues, a diferença etária justificaria esse regime da separação obrigatória de bens. Na redação original do Código Civil, a idade mínima era de 60 anos. Depois disso, teve um projeto de lei que foi aprovado e hoje o limite é de 70. Pode ser que surja um outro projeto que amplie esse limite ou eu mesmo exclua essa questão. Pelo enunciado 261, se lembra aí, na terceira jornada de direito civil, se lembra que essa obrigatoriedade não se aplicaria para uma união estável precedente. Então a pessoa estava morando junto com a outra durante anos e anos e anos e resolve se casar só depois dos 70. Bem,
Nesse caso, não teria uma separação de bens, porque a união já existiria antes disso. Mas é uma questão doutrinária, uma interpretação doutrinária que não tem guarida ainda no nosso Código Civil. E por fim, a gente tem o terceiro caso. O terceiro caso fala que é obrigatório esse regime de bens da separação nos casos de todo mundo que depende para casar de suprimento judicial. Bem, essa proteção de suprimento judicial são para os casos dos incapazes. Aquelas pessoas são tidas por vulneráveis pelo nosso ordenamento, e o único caso que a gente tem é daquela pessoa que quer casar, os pais não deixam, a pessoa precisa de suprimento judicial. O juiz substitui a vontade dos pais, supra essa vontade dos pais e deixa o menor casar. Nesse caso seria o regime da separação obrigatória de bens, certo? Não é uma punição, é uma punição, uma proteção desse menor. Alguns doutrinadores também entendem que esse dispositivo se aplicaria aos casamentos não culpativo. Por quê? No casamento não culpativo, sem autoridade celebrante, sem oficial de registro civil presente à cerimônia, as pessoas precisam, os testemunhas desse casamento precisam comparecer ao juiz para que o juiz dê efeitos a esse casamento. Mas assim, é um posicionamento doutrinário que a gente não vê muito por aí. São alguns doutrinadores apenas que apontam essa questão. Acaba sendo talvez um tema interessante até para artigo, para quem se interessar. O fato é que a imposição desse regime de separação obrigatória de bens pode gerar umas situações injustas, tanto que o projeto de lei de Estatuto das Famílias exclui esse regime da separação obrigatória de bens. Um debate que fica: faz sentido essa exclusão ou não faz sentido essa exclusão? Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Assim, pessoalmente, eu acho que no caso da pessoa idosa não se justifica a separação obrigatória de bens. Porém, com relação à maior parte das causas suspensivas previstas no nosso ordenamento e na questão do suprimento judicial, talvez a questão do regime da separação obrigatória de bens faça mais sentido do que não faça. Mas é uma questão, uma análise pessoal. Eu acho que cada um aí pode ter sua avaliação jurídica nesse caso. Por fim, a gente entra uma questão de que o que os cônjuges podem livremente fazer, né? Pelo artigo 1642, independentemente do regime de bens, tanto um cônjuge quanto o outro, na redação original, marido e mulher, mas como a gente vê, tanto faz aí ser marido e marido, mulher, mulher, marido e mulher, mulher, marido e assim por diante. Tanto faz o regime de bens, eles podem livremente praticar qualquer ato de disposição e administração para a sua profissão. Ou seja, a profissão de cada um é de cada um, não tem limitação alguma. E também, pelo inciso segundo, administrar os bens próprios. Se o bem é próprio, não tem nenhum tipo de meação com relação ao bem do outro cônjuge, então, naturalmente, essa pessoa pode administrar da forma que achar melhor. Continuando, né, inciso 3º, 4º e 5º, o inciso 3º diz que tanto um cônjuge quanto o outro podem desobrigar ou reivindicar imóveis que foram gravados ou alienados sem consentimento. Ou seja, se, por exemplo, um dos imóveis do casal acaba sendo gravado por um ônus, tipo uma hipoteca, o outro que não consentiu com esse gravame vai poder desobrigar, né, desbloquear esse bem. Também demandar rescisão de contrato de fiança e doação ou mesmo invalidação do aval, quando não houve também comunicação. Esses casos a gente vai ver depois no artigo 1647. Além desses incisos que a gente viu, o artigo 1642 traz mais 2 incisos, né? Também podem os cônjuges livremente, independentemente do regime de bens, reivindicar bens comuns, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino. Ou seja, se por acaso o casal estiver casado e um dos cônjuges está doando bens para o concubino, que é o jeito mais chique de chamar amante, esse outro cônjuge pode livremente reivindicar esses bens de volta. Tá? E além disso, inciso 6º, que talvez nem precisasse constar no Código Civil, né, qualquer um dos cônjuges pode praticar qualquer um dos atos que não forem vedados expressamente pela legislação. Então, se a lei não proíbe, obviamente, essas práticas são permitidas. Importante lembrar também que essas ações fundadas nos incisos 3º, 4º e 5º desse artigo que a gente acabou de ver, vão competir tanto ao cônjuge que se prejudicou, quanto aos seus herdeiros. Então, se por acaso o cônjuge que se prejudicou faleceu, aí os herdeiros têm a legitimidade de ingressar com essa reivindicação dos bens, que foram gravados ou alienados sem consentimento, rescindir contrato de fiança ou doação, reivindicar bens comuns de bens doados por concubino e assim por diante.
No caso ainda também do inciso 3º e 4º desse artigo 1642 que a gente acabou de ver, esse terceiro que foi prejudicado, o eventual terceiro que possa ser prejudicado com sentença favorável, vai ter direito regressivo contra o cônjuge que praticou o ato sem autorização. Então também tem essa situação, a gente sempre vai ter proteção no nosso código ao terceiro de boa-fé. Além disso, no artigo 1643, slide 396, os cônjuges podem, independentemente de qualquer autorização, comprar coisas necessárias à economia doméstica, ou seja, estou precisando fazer compras para casa. Você não precisa de autorização do seu cônjuge para fazer compras para sua casa. E também conseguir empréstimo para adquirir essas coisas. Não tem dinheiro, meu cônjuge não dá dinheiro e a gente está passando fome, não tem material de limpeza. Peguei emprestado para poder comprar esse material. Tudo bem, você pode fazer isso sem autorização do outro. E, nesse caso, pelo artigo 1644, existe a previsão de uma solidariedade legal, que essas dívidas que foram contraídas para os fins desse artigo obrigam solidariamente a ambos os cônjuges. Como a gente já sabe, a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Nesse caso, uma solidariedade legal. Então, se um cônjuge pega empréstimo para poder pagar essas quantias, para poder pagar esses materiais para a economia doméstica, né, faz o empréstimo dessas quantias, então não precisa de autorização e ainda por cima há uma solidariedade com esse cônjuge, que não precisava consentir com esse empréstimo. Bem, é importante lembrar que essas dívidas contraídas por um cônjuge, por empréstimo, por exemplo, se for para o seu único exclusivo interesse, daí está fora da regra de solidariedade. Digamos que um dos cônjuges pega empréstimo para poder comprar um videogame e o outro não quer jogar videogame, não gosta de videogame e acha que é uma palhaçada. Nesse caso, então, não há solidariedade. Quem vai responder é somente aquele cônjuge que comprou o videogame, né? Nesse exemplo meio grotesco que eu estou dando para vocês. Além disso, tem no artigo 1647 o que nenhum dos cônjuges pode fazer sem autorização do outro. Nesse caso, existe uma hipótese de legitimação, a chamada outorga ou vênia conjugal. Essa outorga conjugal é também outro assunto bastante presente aí em OAB, bastante presente no mundo real, porque você sempre vai ter outorga conjugal quando você está casado, né? Quase todos os regimes de bens. Então, o que diz o artigo 1647? Né? O primeiro caso, você tem vários casos, e essa situação da outorga conjugal é interessante notar que ela poderia ser subclassificada em outorga uxória, que é da esposa, e outorga marital, que é a outorga do marido. De qualquer forma, hoje em dia não faz muita diferença chamar de outorga uxória ou marital, porque tudo isso é outorga conjugal. Tá? Ela vai ser necessária mesmo no caso de bens particulares adquiridos antes do casamento. Vocês veem a gravidade e a importância da outorga conjugal na relação entre os cônjuges. Então, o primeiro caso do artigo 1647, eu vou tratar conjuntamente o inciso 1º e o 2º, são a ideia de que tanto para você alienar bem imóvel, gravar de ônus real, hipoteca, penhor não, né, mas é a hipoteca que vai um direito real de garantia, os bens imóveis, e também pleitear como autor ou réu sobre esses bens ou direitos, ou seja, tanto o imóvel quanto uma hipoteca, precisa da autorização do outro, mesmo com bens anteriores ao casamento que não entram na meação. Por que isso, gente? É porque tem a ideia de que existe uma crença muito difundida na nossa sociedade, que são os bens imóveis que vão emprestar segurança para o patrimônio. Tanto que o brasileiro tem muito disso, do sonho da casa própria, né? Então, olha só, o artigo 1647, inciso 1º e 2º, trata justamente disso. A casa própria, o imóvel é tão importante que se um dos cônjuges quiser alienar, ele precisa da autorização do outro, ainda que o outro não tenha que ser considerado dono daquele bem. Obviamente que hoje a economia moderna se baseia muito mais numa riqueza chamada mobiliária, né? A pessoa pode ter muitas ações, muito investimento, isso daí não é bem imóvel. Então o preceito acaba perdendo parte da importância nesse contexto. Klaus Bevilacqua já dizia lá atrás, começo do século XX, que os imóveis oferecem uma base mais segura ao bem-estar da família, ou pelo menos proporcionam um abrigo na desventura. E daí a gente pode até concordar, né? Embora a maior parte da riqueza de uma família possa ser a mobiliária, nada impede que, enfim, a pessoa perdeu tudo, mas ela tem um bem imóvel, ela tem uma casa própria, ela pelo menos não vai estar morando na rua. Então faz sentido essa proteção. Outra coisa que nenhum dos cônjuges pode fazer sem autorização do outro é prestar fiança ou aval. Por quê? Porque a gente tem que blindar o patrimônio do casal por débitos de terceiros,
quando só um dos cônjuges decidiu fazer esse tipo de contrato gratuito, né, que é o caso da fiança. Então, se ambos concordarem, tudo bem, então ambos concordaram. Agora, se um não concordou, essa fiança ou aval não poderia prevalecer. A fiança sem autuar conjugal é considerada anulável. O ato afiançado vai permanecer válido. Por quê? Porque o ato afiançado é um contrato em si, é um contrato principal. A fiança, como a gente já viu antes em outros semestres, é um contrato acessório. Então, o contrato anulado de fiança não vai implicar a anulabilidade do contrato principal. A súmula 332 do STJ diz que quando você tem uma fiança que é apresentada sem autorização de um dos cônjuges, vai implicar a ineficácia total da garantia, ou seja, você não vai ter efeitos produzidos por essa fiança. Existem alguns precedentes querendo invalidar a fiança só para ameação do cônjuge que deu a autorização, o outro quer dizer, o cônjuge que não pediu autorização do outro. Enquanto que a ameação do cônjuge que não autorizou não seria afetada. Seria uma questão de proteção da boa-fé do contratante, porque muitas vezes o contratante não teria como saber, né? Pô, ele aceitou a fiança e pronto. Já o caso do aval é mais polêmico. Vocês nem viram direito aval ainda, porque vocês vão ter isso em Direito Empresarial 2. Porque o aval é como se fosse uma fiança, eu estou fazendo uma explicação bem básica, como se fosse uma fiança num título de crédito. É uma pessoa que garante que aquele título de crédito vai ser pago. O enunciado 114 da primeira jornada de direito civil diz que o aval não pode ser anulado por falta de vênia. Então, o que vai acontecer é que, por falta de autorização, por falta de autor conjugal, o que vai ocorrer é que esse título de crédito não vai ser oponível ao cônjuge que não concordou. É importante lembrar que, embora faça sentido do mundo real, esse enunciado 114 ele é totalmente contra a legem, ele é contra a lei. Porque se fala no artigo 1649 de uma forma totalmente explícita que se não houver essa autorização, o ato praticável vai ser anulado. Então não tem o que fazer. De qualquer forma, existe posicionamento doutrinário dizendo que, olha, vai só haver inoponibilidade desse título ao cônjuge que não assentiu. Agora, um debate que é curioso da gente fazer, né? Por que a doutrina tem um entendimento totalmente contrário à lei? A lei diz que esse ato é anulável e acabou. Enquanto que a doutrina diz que não é bem assim. A doutrina diz que, não vai valer contra o cônjuge que não assentiu. Contra o cônjuge que assentiu vai pegar a ameação dele e tudo mais. Bem, quais são as razões que a doutrina aponta? Primeiro, que a anulação do aval iria ferir o princípio da ampla circulação dos títulos de crédito. Certo? Então, como o título de crédito é feito para circular, você passou um cheque por aí, o cheque pode circular normalmente. Então, se você traz uma possibilidade de anulação desse aval, isso vai prejudicar a circulação do título de crédito. Esse é um ponto, uma questão econômica. Como o título de crédito circula desacompanhado de qualquer documento sobre o avalista, eu não sei quem é o avalista. Não vai ter uma certidão de casamento do cara grampeada numa nota promissória. Então, nesse sentido, fica complicado para a pessoa que vai descontar, sacar aquele título de crédito contra o avalista, saber que ele está ou não casado, se tem autor conjugal ou não tem autor conjugal. E a jurisprudência, como é que fica na situação toda? Doutrina está num ponto, a lei está de outro. A jurisprudência é totalmente flutuante, ela se divide entre ambos os entendimentos. Então a gente vai ver precedentes de um lado e de outro. Outra coisa que nenhum dos cônjuges pode fazer sem autorização do outro é doação não remuneratória de bens comuns ou daqueles que integram uma futura ameação. Por que isso? Para proteger a família do cônjuge e proteger o próprio cônjuge quando algum deles é muito liberal com o patrimônio. Então aquele cônjuge que é mais pródigo, sai doando dinheiro, doando bens para os outros. Bem, numa situação assim, então você também pode anular essa doação. O parágrafo único do artigo 1647, ele menciona uma coisa curiosa, né? Essas doações nupciais feitas aos filhos quando casam ou estabelecem economia separada, ou seja, o filho que está morando fora de casa, muda de casa, essas doações são válidas, ainda que sem a autorização do cônjuge. Porque afinal de contas é filho, né? Filho, existe uma questão de família aí, então o nosso ordenamento, ele entende que a proteção do filho ganha da proteção do patrimônio do cônjuge. É uma decisão puramente legislativa. Também é importante lembrar que a doação que não pode é aquela que não é remuneratória. Por que a remuneratória não seria vedada? Porque quando você tem uma doação remuneratória, é porque há algum tipo de remuneração ao serviço que foi efetivamente prestado. Então, para não haver um enriquecimento sem causa do doador, ou do não doador, no caso, a doação remuneratória não seria vedada.
Outra situação é, por que a doação dos bens que não comprometem essa futura meação não seria vedada? Por quê? Porque prejudicam só o cônjuge que doou, não está comprometendo a meação, então o cônjuge que não autorizou não vai ter sua meação comprometida, então não teria problema. E, por fim, aquela questão de por que a doação dos filhos quando casados estabelecerem economia própria não é vedada? Também porque a proteção dos filhos decorre até mesmo dos deveres do casamento, que a gente já viu em aula passada. Bem, tem mais uma situação de outorga conjugal que não está prevista no Código Civil, que está na Lei de Locação, a Lei 8245 de 91, artigo 3º. Se o contrato de locação for ajustado por um prazo superior a 10 anos, precisa de vênia conjugal. Por mais que não seja muito comum um contrato de doação de 10 anos, né? Normalmente a gente vê na prática aí 3, 4, 5 anos, 1 ano. 10 anos é muito difícil. Mas vocês já sabem que se por acaso for feito um contrato de doação com mais de 10 anos, igual aos superiores prazo de 10 anos, precisa haver a concordância do cônjuge, tanto da parte do locatário quanto do locador. Então, se o locador e o locatário forem casados, precisa da outorga conjugal de ambos os lados. Outra coisa que é curiosa é o artigo 977. Esse artigo 977 está na parte de direito de empresa, mas a gente trata aqui em direito de família porque também afeta o casamento. O que diz o artigo 977? Os cônjuges podem contratar sociedade entre si, ou mesmo com terceiros, desde que não estejam casados no regime da comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Por que esses dois regimes impedem os cônjuges de terem sociedade entre si? Existem algumas críticas ao dispositivo, né? O Ricardo Fiuza, que inclusive é o autor do projeto de lei que pretende alterar vários dispositivos do Código Civil, o PL 699 de 2011, ele diz que no caso de comunhão total, a sociedade seria uma espécie de ficção, porque a titularidade das cotas do capital de cada cônjuge não estaria patrimonialmente separada. Eu vou explicar isso melhor, eu tenho uma análise, tenho alguma crítica. E na separação obrigatória, isso seria uma disposição legal, ou seja, a explicação dele é que a vedação legal ocorre porque a lei mandou. Porque poderia ter dúvida ou questionamento por questão de formalidade, por causa de idade avançada de cônjuge. Então, no primeiro caso, é para combater uma ficção legal, porque se os bens são de todos, então como é que eles estão constituindo uma nova sociedade em que teria cotas separadas, se as cotas seriam de um só? Esse é um argumento. E no outro caso, separação obrigatória, a vedação legal é para impedir eventual fraude ao regime da separação obrigatória de bens. Bem, a doutrina se divide muito quanto a esse ponto, tá, pessoal? Primeiro porque isso é uma limitação à autonomia privada que para muita gente é considerada injustificada. Justifica-se essa vedação à autonomia privada? Sim ou não? Debatível. Outra questão, o patrimônio da sociedade ele é separado do patrimônio do casal, porque a sociedade é uma pessoa jurídica separada da pessoa natural. Então, se não se confunde o patrimônio da sociedade com o patrimônio do casal, tanto faz quem são os detentores dessas cotas, se na comunhão universal ou não. É um argumento também. E outra coisa é que a separação obrigatória de bens não deveria impedir a constituição de sociedade. Justamente por ser uma separação obrigatória que o patrimônio não se confunde. Então o que impede que os cônjuges constituam uma sociedade, uma limitada? Além disso, tem mais um debate. Com o surgimento da Eireli, e inclusive da sociedade limitada unipessoal, será que faz sentido haver essa vedação do artigo 977? É uma discussão que fica também, e fica essa discussão que pode ser inclusive avaliada por um artigo, por um TCC. Será que realmente esses regimes de bens da comunhão universal de separação obrigatória deveriam impedir a constituição de uma sociedade entre os cônjuges? Sim ou não? Por quê? No artigo 1648, por sua vez, slide 412, cabe ao juiz suprir a outorga quando um dos cônjuges negue sem motivo justo. Ou seja, eu quero vender o meu imóvel e daí meu cônjuge não quer autorizar. Se eu entendo que essa denegação não tem motivo justo, que está fazendo isso por capricho, eu poderia ingressar com uma ação no judiciário para conseguir essa venda desse imóvel. Para casal que está casado de verdade, vivendo no dia a dia, é meio improvável a gente ver uma situação dessa acontecendo. Mas imagina um casal que está separado meio que de fato, existe uma meação, não foi feita a partilha, daí uma dos cônjuges, ex-cônjuges, né, na prática, quer vender um imóvel, o outro não deixa porque estão brigados, daí vai ser necessário buscar o judiciário. E quando não tiver autorização e não foi suprido pelo juiz também, ou seja, a pessoa não procurou o juiz, nesse caso,
como eu disse, pelo artigo 1649, o ato praticado vai ser considerado anulável e o cônjuge pode pleitear essa doação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Bem, e essa declaração de invalidades sem suprimento do juiz só pode também ser demandada pelo cônjuge quem cabia conceder isso, ou para os seus herdeiros. Obviamente que só aquele que não pôde consentir e não foi consultado que pode pleitear a anulação, e não o cônjuge que buscou aquele ato sem buscar a outorga conjugal do outro. Ou seja, a pessoa não vai poder pleitear a autorização, a anulação daquele ato que praticou, falou assim, ah não, mas como eu não consegui a outorga do meu cônjuge, agora eu quero anular. Isso seria o chamado venire contra factum próprio, né? Seria um comportamento contraditório. Essa aprovação também vai tornar válido o ato e a pessoa não pode voltar atrás. Então, se a pessoa virou e autorizou a venda de um imóvel, dando um exemplo, ela não pode depois dizer, ah, pensei melhor. Não é bem assim. E o artigo 1650 lembra isso daí que eu falei, né? Só o cônjuge que poderia conceder essa autorização que vai poder demandar judicialmente a anulação desse ato. Não faz o menor sentido que o cônjuge espertinho queira depois anular o ato quando ele descobre que não valeu muito a pena praticar aquele negócio. Bem, agora finalizando últimos slides, né, dessa aula, o artigo 1651 diz que quando um dos cônjuges não pode exercer a administração dos bens que lhe incumbe, de acordo com o regime de bens, né, que vai variar, vai caber ao outro o quê? Gerir os bens comuns e gerir os bens do consórcio. Os bens comuns vai ser gerido por ele e até mesmo os bens do seu cônjuge. Alienar os bens móveis comuns. E também alienar os imóveis comuns e os móveis e imóveis particulares do seu cônjuge, desde com autorização judicial. Então, administrar os bens, o cônjuge vai poder, normalmente, mesmo que sejam os bens particulares do seu cônjuge, quando o outro não pode exercer administração. Administrar, tudo bem. Alienar só se for os bens comuns e móveis. Os bens móveis ele pode alienar livremente. O carro que os dois compraram, o carro pode ser vendido, não precisa de autorização. Agora, quando se trata de bens imóveis comuns, imóveis ou imóveis, daquele que não pode mais gerir o patrimônio, daí precisa de autorização judicial. Faz todo sentido, né, gente? E por fim, esse cônjuge que está na posse dos bens particulares do outro, como é que vai se gerenciar, como é que a gente vai analisar essa relação desse cônjuge na administração, na posse desses bens particulares, que são de outra pessoa, né? Bem, quando o rendimento desses bens forem comuns, que é o caso, por exemplo, da comunhão parcial de bens, que o bem pode ser particular, mas os frutos desses bens, gerados por esses bens particulares, esses frutos são comunicados. Nesse caso, esse cônjuge é tido como usufrutuário, ou seja, ele vai fruir desse bem. Se por acaso ele puder, para administrar esses bens, ele vai ser tido como um procurador, como se ele tivesse um mandato, seja expresso ou tácito. Então, a gente vai ter que ir nas regras de mandato que a gente viu lá em Direito Civil 3. E se ele não for nem usufrutuário, nem administrador desses bens, por qualquer razão, por exemplo, numa situação de separação dos bens, ele não vai ser nem usufrutuário nem administrador. Nesse caso, ele vai ser tido como depositário, ou seja, a gente avalia e analisa as regras de depósito, o contrato de depósito. Então, rendimento comum, usufruto. Se ele tem que administrar, ele vai ser tratado como procurador. E se ele não puder nem usufruir, nem administrar, então ele vai ser tratado como depositário. Então vai depender do regime de bens também, que vai ser uma aula futura. Próxima aula a gente fala sobre pacto antinupcial e a gente continua falando então sobre regime de bens do casamento, gente. Boa noite e até a próxima.